Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja. Fique à vontade. A casa de vocês, tá joia? Queria iniciar o culto de hoje lendo o Salmo de número 134. É um salmo bem curtinho. Vamos lá, Salmo 134. Ele diz assim: venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. Sião os abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Então, vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Senhor. A gente fica feliz de vir aqui todo domingo poder louvar, agora que a gente foi liberado, né? Com certo distanciamento, mas é um progresso. Então, vamos cantar. Fique feliz em vir à tua casa. Pensasse um pouquinho na sua vida, como que vai a sua relação com Jesus, o que te incomoda nessa relação, o que pode melhorar. Vamos dar um tempinho para você bater esse papo agora com o Senhor. Você que acha que às vezes não é digno de conversar com o Senhor, acha que comete muitos pecados, que não vai ser perdoado, você sabe que pecador todos nós somos. E seremos perdoados sim, Ele é misericordioso. E a graça dele nos basta. E ele é um pedacinho do Salmo 103, de 8 a 12. Diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor.
não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Pai, estamos aqui na sua presença, meu Deus, te pedimos perdão, Pai, por nossas falhas, Pai. Sabemos que Tu sim é perfeito, Pai. E a gente pede também, meu Deus, que o Senhor nos guie, Pai. A gente pede mais oração, meu Pai. A gente pede um estreitamento em relação com o Senhor, meu Deus. Para que a gente pare de, não vou dizer parar de pecar, porque isso é natural do nosso ser humano, mas que a gente reduza ao máximo, Pai, nosso pecado, que nossos ímpetos, que a nossa... Que a gente pare, pense para agir, meu Deus. Primeiro pense, o que diz o Senhor, o que diz a Bíblia, o que fazer nesse sentido, o que fazer nessa ação, meu Deus. Não agir por nós mesmos, meu Pai. Eu te peço isso, meu Deus, peço nosso coração. Em nome de Jesus. Nessa canção agora, nós vemos o nome do Senhor, vai cantar. Quem quiser colocar o seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade, amém? Senhor, bates na porta, gentilmente eu vou abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Ó, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus. Meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o seu lar, amado da minha alma, Jesus. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta, gentilmente eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Ó, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus. És Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o seu lar, amado da minha alma, Jesus. Meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o seu lar, amado da minha alma, Jesus. Amém. Meu Deus, receba esse louvor, Pai, que sempre vai te agradecer, meu Pai. Te honrar, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos ler o Salmo de número 70. Agrada-te, ó Deus, Em livrar, apressa-te, ó Senhor, e me socorrei. Que sejam envergonhados e cobertos este ano os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e mudam de vergonha, que se alegrem com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha,
os que dizem: bem feito, bem feito. Exultem em ti e se alegrem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu recargador. Senhor, não te demores. A gente pode sentar? Pastor Fábio. Boa noite a todos. Que a graça... Opa. Meu Deus, Pedrinho, por gentileza, eu acho que o meu microfone está um pouco alto. Pronto? Obrigado, Pedro. Se puder aumentar só um pouco o retorno aqui, eu agradeço. Queridos, graça e a paz esteja com vocês, amém? Nós estamos felizes com o nosso retorno, já o segundo domingo em que nós estamos aqui. Parece que não é verdade, sabia? Que alegria estar de volta e ver vocês aqui, algumas pessoas que há muito tempo a gente não via, muito bom vê-los novamente. Vocês perceberam que nós iremos diminuir bastante o nosso horário do culto, por causa das nossas crianças que estão aqui, queridos. Não tem como segurá-las por muito tempo. Diminuímos o número de músicas para tentar tornar o culto mais dinâmico e que a gente termine aí num tempo em que as mães e as crianças consigam suportá-las aqui. Quando sair o decreto liberando as aulas do governo estadual, as crianças estarão liberadas para irem para a sua sala para estudar a Bíblia, queridos. Enquanto isso não acontecer, as crianças terão que ser mantidas aqui dentro, tá bom, Celita? Eu sei que elas estão também ansiosas para o momento delas lá, mas infelizmente isso ainda não é possível. Queridos, tem um recipiente de álcool em cima do bebedor. Dona Nália pede para avisar, quem for lá beber água, se você puder trazer água da sua casa, é bom. Agora, se você não tiver condições de trazer uma garrafa de água, e você for ao bebedor, tem um recipiente com álcool gel lá em cima do bebedor de água, para que você possa fazer a higiene das suas mãos, tá bom? E fora isso, nós temos aí, pelo menos aqui dentro do nosso espaço, 2 suporte com álcool. Não hesite, tá bom? Se precisar limpar as mãos, limpe. Tem bastante álcool para todo mundo aí. Comprar um galão desse tamanho de álcool para a igreja. É álcool que não pode beber, tá bom? Pode. Lembrando isso para todos. Queridos, nós vamos orar. Hoje eu recebi pedido de oração do Rodrigo Venceslau. Ele passou por uma cirurgia sexta-feira, está em processo de recuperação, e ele pediu oração para a igreja pela sua recuperação. Foi uma cirurgia delicada que o Rodrigo enfrentou na última sexta-feira. Ele já está em casa, já teve alta hospitalar. Certamente ele está assistindo o culto,
com a dona Nazira e a Neucira, e ele pede oração. Eu queria que a gente orasse também, queridos, por nós, orássemos pela igreja, e orássemos pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras decorrentes desta pandemia. Então nós vamos ter agora um instante de oração, de intercessão. Queria convidar a Rebeca para vir orar por esses pedidos. Por favor. Cadê o Renan? Essa aqui mesmo, Renan? Não? O do Thiago? O verde ali, Rebeca, por favor. Pai querido, neste momento, Deus, nós glorificamos ao Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e nós estamos felizes por estar na Sua casa, poder louvar o Seu nome em comunhão juntamente com irmãos, Pai. E juntamente com os irmãos em comunhão, nós queremos clamar ao Senhor pela vida de cada um que está aqui, Pai querido. Tu conheces, sonda os nossos corações, sabe das nossas necessidades, sabe, Pai, como cada um tem reagido e enfrentado este momento de pandemia, Deus. Mas nós estamos aqui, felizes, porque sabemos que o Senhor governa todas as coisas, assim como a vida daqueles que têm passado, enfrentado necessidades, assim como aqueles que têm passado por momentos difíceis, com problemas de saúde, o nosso irmão Rodrigo, que passou por essa cirurgia. Nós clamamos a Ti, Senhor, por essas vidas, porque nós sabemos, Pai, que nada está encoberto aos Teus olhos, Pai. O Senhor sabe e cuida de cada um, de cada filho Teu, em cada lugar desta cidade, deste estado, deste país e deste mundo. Os Seus olhos estão sobre todos os lugares, Pai. Por isso nós cremos que o Senhor estará cuidando de cada um, Deus, cada enfermo, cada um que tem passado necessidade, aqueles que perderam emprego, Senhor. Visita cada um neste momento, Pai, que chegue até eles recursos, pessoas para os abençoarem, para darem empregos a eles, Pai. E levanta, Senhor, a Tua igreja, levanta o Teu povo, Pai, para que juntos, em união, Senhor, possamos, Pai querido, nos prostrar diante do Senhor, nos arrepender, clamar a Ti, Deus, porque a Tua palavra diz que se nós nos humilharmos diante do Senhor, o Senhor nos ouvirá, Pai querido. E é por isso que nós clamamos nesta noite, Pai, pelo Teu socorro, Senhor. Elevamos os nossos olhos a Ti, porque sabemos que o Senhor é o nosso socorro. E já Te agradeço, Pai, porque nós sabemos e temos certeza que é o Senhor que tem cuidado de nós e nos guardado, ó Pai. Obrigada por tudo, e abençoe este culto, abençoe a vida do pastor Fábio, que estará trazendo a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra seja guardada em nossos corações, de modo, Deus, que nós venhamos nos alegrar e não pecar contra Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no próximo sábado, eu queria lançar um desafio aqui. Tá lembrado, Renato? Amém. Eu queria fazer uma vigília de oração aqui sábado que vem. Estive conversando com o Renato esses dias. Faz muito tempo que a gente não faz uma vigília. Quanto tempo dura uma vigília, de acordo com a Bíblia? Quem sabe? Como que é, Renato? 3 horas. Uma vigília é 3 horas. Eu queria, queridos, no próximo sábado, eu vou avisar aí pelos nossos canais de comunicação, a gente fazer uma vigília aqui na nossa igreja de oração. Eu entendo que nós estamos precisando orar, e orar muito. E é um final de semana de feriado prolongado.
vocês poderão descansar sábado, domingo e segunda. E eu entendo que esse é um momento para a gente fazer isso, tá bom? Quem for tocado por Deus e desejar vir orar, você é convidado. Certamente será das 10 ou das 9 até a meia-noite, tá bom? Das 9 à meia-noite, é o melhor horário. Se você tem disponibilidade, pode vir. Você é convidado. Faz muito tempo que eu não faço uma vigília. Eu quero, queridos, começar a colocar isso em prática. Isso é prática do povo de Deus. O povo de Deus sempre fez isso, tá bom? E nós somos o povo de Deus, não somos? Amém? Amém. Somos a igreja, o povo de Deus. Então, próximo sábado, dia 1º de novembro, nós estaremos aqui às 9 horas da noite para esse momento de oração. Fábio, eu já vou dar uma sugestão para o calendário de 2020. Pelo mínimo, cada 4 meses a gente fazia uma vigília. Eu pensei que você ia falar uma vez por mês. Daí, no ano que vem. Amém. Eu queria chamar os músicos para vir aqui, para a gente cantar também, né, Wellington? Sábado é 31. Sábado é 31? Eu estou pensando que dia 31 é na sexta-feira. Feriado é dia 2 de segunda. É mesmo, eu estou pensando que o feriado é dia 1º, me desculpe. Sábado, dia 31 de outubro, às 21 horas, nós estaremos aqui para orar, tá bom? Queridos, abram suas Bíblias, por gentileza, livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1. Se você está com a sua Bíblia, por gentileza, peguem na Gálatas 1. O Pedro, você consegue projetar esse texto aqui? Gálatas 1, na NAA, tá bom, Pedrinho? Por favor. Livro do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou-se a si mesmo por nós, pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu
pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, que significa maldito. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém. Pai Santo, nós estamos aqui e oramos pela Tua palavra nesse instante. Queremos receber a porção do Teu Espírito junto com ela, Senhor, porque somente o Teu Espírito junto com a Tua palavra pode, Senhor, transformar os nossos corações, pode elevar as nossas afeições a Cristo, pode nos dar poder para vencermos este mundo mau e, sobretudo, temos condições e discernimento para discernir, ó Deus, a verdade do erro, da mentira, o que é, ó Deus, o Evangelho e o que é o falso Evangelho. Glorifica o Teu nome, Senhor. Nos abençoe. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. No próximo sábado, nós iremos comemorar 503 anos da Reforma Protestante. Próximo sábado, dia 31 de outubro, iremos comemorar 503 anos deste grande movimento que ocorreu na Europa, e do qual a nossa igreja é herdeira direto deste movimento. Embora sejamos os reformados de segunda geração, somos herdeiros do que ocorreu na Europa no século XVI, há 503 anos atrás. E o que foi que ocorreu na Europa no século XVI, há 503 anos atrás? Foi a descoberta do Evangelho de Jesus Cristo. Foi a descoberta do Evangelho na igreja. Uma joia preciosa estava escondida há muito tempo. E esta joia foi encontrada por um arqueólogo que tropeçou nela. E encontrou essa joia, e ao colocar essa joia contra a luz, ele descobriu que era uma pedra preciosa, de grande valor, e que estava escondida há muito tempo na igreja. Eu quero rapidamente dizer isso para vocês, que uma igreja pode funcionar por muito tempo sem o Evangelho. E isso é terrível. Uma igreja pode funcionar por muito tempo sem o Evangelho de Jesus Cristo. Basta que ela tenha um ambiente legal, boas músicas, um serviço muito bom para as suas crianças, um estacionamento legal para receber os seus carros, e tem um pregador que anuncia uma mensagem que agrade os ouvintes. Ela pode funcionar, ela pode levantar dinheiro, mas ali não está Jesus. O Espírito Santo de Deus não está ali. E os resultados são trágicos ao longo dos anos. Martinho Lutero, um monge agostiniano, encontrou o Evangelho. E ao descobrir o Evangelho, ele diz na sua biografia que foi o mesmo que sentir que estava entrando no paraíso pelas portas principais. Pela primeira vez, ele disse que se sentiu amado por Deus. Ele que era um monge,
professor de teologia, um doutor em teologia destacado, disse que quando encontrou o Evangelho de Jesus, sentiu-se amado por Deus. E a sua biografia registra que nem sempre foi assim. Ele, na verdade, acreditava que Deus o odiava. E ele mesmo diz que sentia raiva de Deus. Por quê? Porque durante toda a sua vida ele tentou viver para agradar a Deus. Durante toda a sua vida ele tentou viver para conquistar o favor, o amor de Deus. E então ele olhava para os 10 mandamentos, ele olhava para a lei de Deus, ele olhava para a santidade de Deus e dizia: eu vou tentar alcançar este ideal, eu vou tentar alcançar este objetivo. E paulatinamente ele falhava, e isto fez com que ele nutrisse raiva de Deus. Ele orava muito, jejuava muito, como nós estamos precisando jejuar, hein? Depois de uma pandemia dessa. Terça-feira tinha gente orando aqui para tomar um chá, seca a barriga. Eu não vou nem falar quem. Você descobriu uma oração aí de um chá, ora, né, Tiago? Seca a barriga rapidinho. Ele orava muito, jejuava muito. Teve distúrbios na sua vida posterior de tanto jejuar. Ele se automutilava. Ele dava esmolas. Ele passava longos tempos de vigília em oração para tentar ganhar o favor de Deus. Longos períodos no confessionário. O seu biógrafo diz que ele passava 6 horas, às vezes, se confessando. Todos os dias. Para tentar sentir paz e se sentir livre da culpa e do medo de um dia morrer sem a sua salvação. E o resultado disso? Uma raiva silenciosa contra Deus. E permita dizer isso para vocês, isso é muito comum nas igrejas. Mais do que a gente pode imaginar. As pessoas nutrindo um sentimento com Deus de desconfiança, de medo e chega até de raiva. Por quê? Porque elas tentam fazer de tudo para serem abençoadas, para agradar a Deus. E se frustram, porque não entendem o Evangelho de Jesus. O que essa cidade mais precisa, queridos, não é de mais uma igreja. Essa cidade precisa do Evangelho de Jesus. Notem como nós precisamos do Evangelho. Essa semana você conseguiu cumprir a lei de Deus? E qual é a lei de Deus? Os 2 mandamentos que Deus deixou para nós, para todos nós. Quais são? Amar ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como você ama a si mesmo. Você conseguiu cumprir isso essa semana? Certamente não. Por que nós precisamos do Evangelho? Porque nós precisamos de alguém que tenha na sua própria vida cumprido isto por nós. Porque nós nunca iremos conseguir atingir este ideal. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo foi o único homem que amou o seu Pai acima de todas as coisas, com toda a sua mente, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e amou o próximo a si mesmo. E uma vez que nós estamos unidos a Cristo, Ele se torna o nosso representante, o nosso substituto e o nosso advogado diante de Deus o Pai.
O que ajudou o Lutero? E que pode te ajudar nesta noite? Ele teve um insight. Ele compreendeu o Evangelho. Ele entendeu que Deus continua sendo santo. E que Deus não abaixou o seu padrão, revelado na lei. Porém, ele encontrou uma maneira de aceitar o pecador e simultaneamente manter a sua santidade. Deus encontrou uma maneira de ser radicalmente contra o pecado e ao mesmo tempo ser favorável aos pecadores como eu e você. Lutero entendeu que sobre Jesus Cristo foi lançada uma foice que deveria ser lançado sobre ele. E que hoje, tudo o que nós precisamos fazer é receber esta dádiva com as mãos vazias e com gratidão no coração, porque o Evangelho é um presente de Deus para a humanidade perdida, atormentada, culpada, desesperada pelos seus próprios pecados. No texto que eu acabei de ler, queridos, de Gálatas, o apóstolo Paulo sobe o tom com esta igreja e escreve para eles de um tom bravo, porque a igreja dos Gálatas estava abandonando o evangelho verdadeiro e abraçando um evangelho falso. Isto nos primeiros dias da fé cristã. Se lá no primeiro século ocorreu esse fenômeno de uma igreja compreender o Evangelho, viver sobre o Evangelho, experimentar a alegria do Evangelho, mas depois de alguns dias, meses ou anos, ela começar a se afastar do Evangelho, imagine 21 séculos depois. E qual foi o resultado disso? Olha o que Paulo diz no versículo de número 7. Perturbação. Rapidamente eu quero dizer isso para vocês. Aonde não tem um evangelho em uma igreja, aonde não se tem a pregação de Jesus Cristo, mas a pregação de Moisés, da lei, o que você tem são pessoas perturbadas. Vocês nunca deveriam frequentar uma igreja aonde Jesus Cristo não é exaltado. Pelo bem da saúde mental sua e dos seus filhos. Porque, olha o que ele diz: perturbação. Aonde o evangelho é pervertido, adulterado, mudado, o resultado é confusão mental, aflição, dúvidas e um ressentimento de Deus. E Paulo diz que só tem um evangelho, só um. E qual é este evangelho? Olha o que ele diz no versículo de número 6. É o evangelho da graça que chama pecadores. Se lá naquele tempo a igreja já estava se desviando, nós estamos no século 21. Por isso que um dos lemas da reforma protestante foi: a igreja reformada sempre se reformando,
Sempre, sempre, sempre voltando atrás. Nós não queremos nenhum tipo de novidade teológica. Nós queremos sempre voltar atrás. Nós queremos levar todos vocês a 2000 anos atrás. Nós queremos levá-los àquela sexta-feira fatídica, onde Jesus Cristo foi crucificado na cruz, e depois deixá-los lá até o domingo, quando Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Nós não queremos ir para frente, queremos sempre ir atrás, atrás, atrás. E isto foi a reforma protestante. Então, de maneira rápida, simples, Paulo apresenta o que é o Evangelho, a partir do texto que eu li. Eu quero rapidamente mostrar para vocês 3 coisas que caracterizam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, a partir de Gálatas 1:5, do 1 ao 5. A primeira coisa: o Evangelho é sobre a mensagem da evidência da ressurreição de Jesus. Olha o que o texto diz. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz, esse texto fala, que Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados. A morte de Jesus não foi um acidente que aconteceu. Ele se entregou voluntariamente, como um sacrifício aceitável a Deus. E me parece que Deus aceitou o seu sacrifício. Aceitou. Porque Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E a sua ressurreição é a garantia de 2 coisas, pelo menos: de que os nossos pecados foram perdoados. Porque Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. E a ressurreição de Jesus é a garantia também de que nós um dia iremos ressuscitar dentre os mortos. Porque Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O Evangelho é o anúncio de que Jesus Cristo venceu o pecado, a sua força que se materializou através da morte. Jesus Cristo venceu o último grande inimigo do ser humano, é a morte, e nós iremos vencê-la um dia também. Ao vencê-la, o apóstolo Paulo diz que nós iremos cantar um hino, e este hino diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua força? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Por causa de Jesus Cristo, nós um dia iremos ressuscitar. Nós iremos receber um novo corpo. Nós iremos receber uma nova vida. Nós iremos viver em um mundo onde habitará a justiça, onde habitará o amor. É um novo mundo de Deus por causa da ressurreição de Jesus. Em segundo lugar, queridos, o texto nos mostra também o Evangelho, na verdade, nos mostra a nossa realidade. Olha o que o texto diz no versículo de número 4: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso. Através da morte de Jesus, nós somos livres deste mundo perverso. O mundo nunca foi um lugar legal. O litoral norte de Santa Catarina tem praias bonitas,
o clima é legal. Mas aqui, do ponto de vista de Deus, não é um lugar legal. É um lugar perverso. Perverso. E aqui esse texto está dizendo duas coisas, pelo menos, sobre nós. Nós somos impotentes diante dele. E nós estamos perdidos. Nós não temos condições de nos salvar a nós mesmos. Não temos. Aliás, a parte de Cristo, toda a humanidade tenta se salvar. Mas não consegue. Porque é impotente. E aqui nós vemos a grande diferença entre o cristianismo e todas as religiões do mundo. Porque os fundadores das grandes religiões do mundo vieram ao mundo para ensinar os seus seguidores. Ensinar. Mas eles não vieram livrar, não vieram resgatar ninguém de lugar nenhum. Eles vieram ensinar alguma coisa. E Jesus Cristo foi um grande mestre também, o maior deles. Contudo, o ministério de Jesus, primariamente, não é um ministério de ensino, é um ministério de resgate. Porque a nossa situação é uma situação de profundo desespero. Nós estamos vivendo em um mundo e nós não temos condições de fazer frente a ele. Nós precisamos de alguém que nos resgate. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo: pastor, ore por mim. Eu sonho em vencer um vício e eu não consigo. É esta a realidade do ser humano. Você pode ilustrar a nossa situação como se nós estivéssemos em alto mar, jogado no meio do oceano, se afogando. Se alguém chegasse com um helicóptero perto de nós e olhássemos a gente se afogando no meio do mar e jogasse um livro de 800 páginas para a gente dizendo: aí está o manual contendo 20 passos para ajudar você a sair do oceano. Tchau! É isto que as religiões fazem pelos homens. Sete passos para isso. Leia isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Os 12 passos para isso. Mas a diferença do cristianismo é essa. Jesus Cristo veio, encontrou a gente se afogando no meio do oceano, e ele não jogou um livro, mas ele mesmo desceu e experimentou a fúria do oceano, a fúria do mar, e nos arrancou de lá, e ele mesmo foi afogado no nosso lugar, ele mesmo morreu no nosso lugar, mas ele nos arrancou da fúria do mar e nos levou para um lugar firme. É isto que significa a salvação. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Último lugar, queridos. O Evangelho é o anúncio da infinita misericórdia de Deus por nós. Olha o que Paulo diz: para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Em nenhum lugar desse texto, queria que vocês prestassem bem atenção nisso,
em nenhum lugar desse texto, ou de toda a Bíblia, está sugerindo de que nós fizemos algo para merecer a ação de Deus em vir buscar e resgatar a sua igreja. Em nenhum lugar. Nenhum. Nós estávamos perdidos e sequer percebíamos que estávamos perdidos. Sequer olhamos para cima e dissemos: Senhor, tenha misericórdia de mim, me socorra. Mas Deus, em sua graça, planejou o que nós não havíamos percebido e concedeu o que nós mais precisávamos, sem nenhuma ação nossa. Por isso que a Bíblia afirma categoricamente que a salvação pertence ao Senhor. Tudo isso ocorreu segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Agora, qual é a implicação disto? A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Glória voltada a Deus por causa do Evangelho. Glória voltada a Deus por causa da encarnação de Jesus Cristo, por causa da vida impecável de Jesus Cristo, por causa da morte de Jesus Cristo, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, por causa da ascensão de Jesus Cristo, por causa do envio do Espírito Santo e por causa do dia em que Ele já tem programado nos céus o retorno do seu Filho para consumar a história da salvação. Toda a glória pertence a Jesus. Toda a glória pertence a Ele, pelo seu sacrifício, pela sua entrega, pelo seu amor, pela sua coragem, pela sua vulnerabilidade, pela sua fraqueza, pela sua força. Toda a glória a Jesus, hoje e sempre. Todas as vezes que o Evangelho é percebido, experimentado, e ele transforma o homem se dobra diante de Deus e o glorifica, porque isto não veio de nós, tudo veio dele. Eu estava no meu pior momento quando eu fui alcançado pelo Evangelho. No meu pior momento. Eu não estava em busca de Deus. Eu não queria saber dele. Na verdade, eu cheguei até a blasfemar contra ele. Mas ele veio atrás de mim. E ele me constrangeu de tal forma que eu não consegui resistir. Este Deus é real. Ele levanta homens como levantou Paulo, que era um perseguidor da igreja, um lobo, e o transformou em uma ovelha, e não apenas em uma ovelha, mas em um apóstolo, porque o poder do Evangelho faz isto, transforma homens vis, sem esperança, sem recurso para eles, em ovelhas de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. O poder do Evangelho nos permite ter esperança. Qual é o teu desespero nesta noite? O que te faz ficar desesperado, aflito? O que te faz ter medo? Para Deus não há impossíveis. Ele não conhece derrota. O Evangelho é o exemplo claro disto. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Nós vamos orar.
Pai Santo, nós oramos nesta noite e nós, ó Deus, suplicamos a Tua graça para que, ó Deus, a mensagem do Evangelho alcance os nossos corações, para que a mensagem do Evangelho nos transforme todos os dias, ó Deus, e que a gente possa nos deleitarmos nesta grande verdade, Senhor, que foi pregada primeiramente pelos Teus servos, apóstolos, e ao longo da história mudou vidas, mudou nações, e nós te pedimos que o Senhor transforme a vida da nossa igreja, da nossa cidade e do nosso país, pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por tudo que Ele tem feito, o que Ele vai fazer em nossa vida. Vou cantar agora essa música, ok? Já vem em pé, cantar. Amém. Graças a Deus pelo Evangelho. Graças a Deus que o Filho de Deus veio morrer em nosso lugar. E a sua morte nos deu vida para todos sempre.
você possa ir embora nesta noite glorificando a este Deus que te ama, que te livrou deste mundo perverso. E sempre com gratidão se lembrar de Jesus Cristo, do quanto Ele te ama. Esta cruz que aqui está é uma lembrança do quanto nós somos importantes para este Deus. Amém? A tua vida tem valor, a tua vida tem significado. Queridos, terça-feira nós estaremos orando às 6:30 da manhã. Amém? Quinta-feira nós temos estudo bíblico. Eu pensei em encontrar mais pessoas aqui quinta-feira. O número foi bem reduzido, mas nós estamos de volta, tá bom? Quinta-feira, 8 da noite, nós estamos aqui estudando a Bíblia. E o sábado, 21 horas, teremos uma vigília de oração. Deixa eu dar apenas um lembrete para vocês. Eu sei que vocês querem conversar, estão com saudade de todos, mas eu queria pedir a gentileza, queridos, que nós fizéssemos isso lá fora, tá bom? Aqui dentro nós não podemos de maneira alguma ter nenhum tipo de aglomeração, tá bom? Se você quiser conversar com alguém, tem lá embaixo, área livre. Infelizmente ainda não é o momento da gente ficar aqui, tá? Então, terminar o culto, a gente tem que se retirar, queridos, tá bom? Receba uma bênção. Que a graça preciosa de Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje, sempre. Amém. Nós vamos recitar a nossa doxologia. Por quê, queridos? Ao terminar o culto, ouvir o Evangelho, tudo que nós queremos fazer é dar louvores a este Deus. Está registrado no livro de Judas, que era irmão de Jesus. Olha o que ele fala sobre Deus, o Pai, e o seu irmão, meio-irmão, Jesus Cristo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Agradeço.